E a gente vai dar continuidade ao que eles ministrou na macro passada. E é um tema importantíssimo, né? Ser sal e ser luz no mundo. E foi agradável a Deus e a Niles me incumbir de estar aqui hoje para ministrar sobre esse tema, que é um dos que eu mais gosto de pensar, raciocinar, né? Que é sobre excelência, né? A excelência e o reino de Deus. Eu queria que a gente abrisse aí 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai, espero Deus que seja bem participativo. E eu quero que você vá para o último versículo já do capítulo 12. O capítulo 12 ele vem falando sobre os dons, né? Que cada um tem o seu papel no corpo, né? Que tem aquele que tem a sua função, que deve ser respeitada, que a mão não deve querer ser braço ou mão ou o que for. E aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, ele depois dessa explicação sobre os dons, ele vai trazer uma coisa que é fundamental para a gente essa noite aqui. Vamos ler juntos? Eu sei que as versões são um pouquinho diferentes, mas dá para a gente ler. Vamos lá? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Eu te mostrarei um caminho mais excelente. Tem alguma versão diferente dessa? Como? Os melhores dons. Então, há um caminho que Paulo diz que é excelente. Vocês lembram qual é o capítulo 13, sobre o que trata? Sabe o que é o capítulo 13 de Coríntios? Não é a música de Renato Russo, ainda que eu falasse a língua dos homens. Não é a música de Renato Russo. Você cantou, não foi? Não é essa música, mas é parecida. Que vira aí, é só ir para o próximo capítulo. Olha aí o que começa o capítulo 13, versículo 1. Abre aí, bota aí só para você ver rapidinho. Leia aí esse primeiro versículo comigo, vá. Vamos lá? Beleza. Faltou um pouquinho de excelência. Vamos de novo. Capítulo 13, versículo 1 diz o quê? É um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, que eu acho. Ele fala assim, ó, o capítulo 12 ele vem trabalhando e dizendo assim, ó, busque os dons, os melhores dons. Aí ele termina o capítulo 12 dizendo assim, mas eu te mostrarei um caminho mais excelente. E no capítulo 13 ele diz qual é o caminho mais excelente e qual é, irmãos? O amor. E começa aqui, a partir daqui, a gente começar a entender a respeito do que é excelente. Por exemplo, nós, como seres humanos, ansiamos, desejamos o quê? Por exemplo, você vai para o médico, você prefere o médico pé rapado ou aquele que é excelente? Se você vai até a palavra especialista, né? Eu vou a um especialista. Por quê? Porque ele é excelente no que faz. Eu nunca vi ninguém falando assim, eu procurei o mais pé rapado de todos para me consultar. E também, quando vamos procurar, rapaz, aquele professor é excelente, né? Aí você faz, quando o Tony toca lá com aquele pessoal, que é excelência, né? Quando você escuta um músico talentoso, você fala que excepcional. E assim, nós apreciamos isso. A nossa vida é assim. E a Bíblia também nos traz esse entendimento que Paulo escreve aqui, que também existe um caminho mais excelente que nós devemos desejar, que deve ser encontrado na nossa vida e no nosso testemunho. E como diz o capítulo 13, ó, só para você prestar atenção nisso, é fantástico. A partir já do versículo 1, Paulo fala que o caminho da excelência cristã, ela é modelada pelo amor. Né? É um convite, eu pensaria assim, é um convite que Deus faz para mim, para Sérgio, para Plínio, para Tony, a começar uma caminhada ou uma jornada de amor. Aí você avançando aí no capítulo 13 mesmo, no versículo
4 até o versículo 7, põe o olho aí na tua Bíblia. Versículo 4, olha o que ele vai falar sobre o que é o amor. Não é aquela música, o amor é feito de paixão, não é isso. É isso aqui, a Bíblia diz que amor não é feito de paixão, não. Hoje eu estou inspirado, né, Alfredo? Vou aquietar as músicas. Não estou ouvindo em casa não, viu, irmãos? Que às vezes aparecem as músicas. Versículo 4. O amor é sofredor, é bondoso, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, o modo de vida, né, de excelência da vida cristã é diferente do modelo de vida excelente do mundo. E talvez seja esse o principal ponto que eu queria tocar essa noite aqui. Se eu perguntar aqui, tem bastante empresários. Quando você pensa em excelência, você pensa em quê? Né? Poxa, excelente é o quê para você? Excelente é uma pessoa que tem as melhores roupas, um exemplo. Excelente é aquela pessoa que tem o melhor carro. Excelente é o que é excelência para você? Quantos são empresários aqui, só para eu ver? Levante aqui a mão, só. Não precisa se esconder não, viu, irmão? Com excelência. Não é imposto de renda, não. Pronto, vou começar aqui por Marlon. Marlon, o que é para você excelência? Excelência para mim é estar inteiramente disposto a se aprofundar, a se relacionar com o Senhor. Na empresa, você fala assim, quando vai entrevistar tipo, um funcionário, você fala assim, você está dedicado ao Senhor? Como é que é entrevista? Não tem. Como é? Não tem. Não tem, né? Não. Mas se tivesse, você perguntaria, você olharia isso? Como é que você avaliaria? Para um funcionário? Por exemplo, não é cristão, é uma pessoa com carro lá. Não, aí teria que ver os atributos que ele tem para desempenhar a função. Entendeu? Alguns aí que não aqueles específicos mais gerais. Qualidade de venda, conhecimento de vendas, né? Tem boa informação de outros lugares que ele já trabalhou. Né? Isso seria a excelência. No comércio, sim. Entendeu? Que é exigido lá. Vamos ver aqui o professor Top das Galáxias. Diretor Cláudio, que é excelência na Ágape ou para você? Professor de inglês, Cláudio. In English. Um profissional excelente para nós é aquele profissional que nunca para de buscar a qualidade, qualificação, aquele que tem o brilho nos olhos do querer, da busca infinita. Ele não para, ele quer ser sempre o melhor. Vocês, isso é aprendizado continuado, né? A pergunta é assim, você conhece alguma pessoa que você diz, essa pessoa é excelente? Lembra aí de alguém? Eu? Quem falou eu? Jesus. Tu é excelente. Ô, glória. Foi Bianca, né? Eu vi. Mas a gente confirma que ela é de excelência mesmo. Você lembrou de quem aí? Quem lembrou de algum colega de empresa? Levanta a mão só para eu ver. Colega de empresa? Excelente. Então vou aqui atrás de você aqui. Não precisa falar o nome do sujeito, não. Ou da sujeita. Por que você disse que ele é excelente? Rapaz, eu acho ele excelente porque ele é um ótimo funcionário e trabalha dentro da realidade e da verdade. É isso que eu acho, assim, vejo nele. Porque o cara trabalha na transparência. E para mim, eu identifico também esse lado, entendeu? Claro, então uma pessoa que é sincera, é verdadeira. Agora eu pergunto, e quando você pensa, o que é um cristão excelente? Essa é uma pergunta boa, né? E aí? Como é? Pronto, Matheus, você que é chefe de todo mundo. Me fala uma coisa aí, o que é um engenheiro excelente? Uhum. Uhum. É um multiplicador, né? Mais ou menos assim. E para você, um cristão excelente é o quê?
Certo. Uhum. Glória a Deus. Amém. Muitos irmãos nessa do jeito que você descreveu. Agora, você percebe que a excelência no mundo, ela é medida por pelo menos duas coisas: competição e realização. Beleza? Então você fala assim, aquele cara é excelente, por exemplo, excelente esportista. Você está avaliando ele dentro de uma competitividade. Só que quando a gente olha para a excelência que Paulo descreve aqui em 1 Coríntios, ela não se concentra no que eu posso fazer. Olha que coisa louca. Ela se concentra não em vencedores e perdedores. Na verdade, ela se concentra no amor de Deus. Um cristão excelente não é um vencedor, nem é um derrotado, não é aquele que lê a Bíblia mais do que o outro, nem que ora mais do que o outro, mas é aquele que é moldado pelo amor de Deus. Então daí você já vê que o caminho da excelência do mundo não tem nenhum eco, né, com relação ao caminho da excelência, que eu posso dizer assim, na igreja. Só que mesmo assim, não sei se vocês percebem, isso entra na nossa cultura, entra na igreja, entra nas nossas vidas. Né? Por exemplo, a gente fica pensando a excelência nesse sentido. Então, por exemplo, vou falar no meu caso aqui. Excelência, para mim, seria eu pregar igual a Niles, um exemplo, né? Excelência é pregar melhor que Niles. Já na vida cristã não é sobre pregar melhor que o outro. É se você está sendo moldado pelo amor de Deus. Então, um cristão excelente não é aquele que tem tudo, mas é aquele que está sendo trabalhado no amor. E aí, meu irmão, a coisa é completamente outra. Por exemplo, quando a gente olha para a excelência no esportista ou no negócio na indústria, até no coach, o que a gente pensa sempre em esforço individual, em competência e habilidades excepcionais. Por exemplo, ter boa oratória torna um pastor excelente? De maneira nenhuma. Pode até prejudicar, sendo sincero para vocês. Vamos lá, mais difícil. Um discípulo que ora, sei lá, 4 horas por dia, torna ele excelente discípulo? Não necessariamente. Então você vai ver que para a vida cristã é um pouquinho mais complicado. No mundo, por exemplo, os empresários às vezes pensam, né, Yuri? Ranking de colaboradores, descrição de cargo, pensa em planos de negócio. Então, a excelência é normalmente, Sérgio, interpretada como sair na frente. Então, o cara excelente é aquele que bota a faca entre os dentes, sai correndo, vai na frente, é aquele que faz tudo. Mas, na verdade, isso não é a mesma coisa na igreja. Então você vê que às vezes tem muito cristão que é frustrado. Ele está na igreja, mas assim, eu nunca fiz nada na igreja. Ele tem uma expectativa, ele tem um senso de realização e fala assim, poxa, alguém que faz muito na igreja é aquele que prega. Alguém que faz muito na igreja ou para Deus é aquele que fala na macro, é aquele que ora, é aquele que está aqui nos cultos. E aí ele fala, eu não, por exemplo, os dons são diferentes. Eles não está aqui ensinando a palavra e às vezes ele olha para si mesmo e se sente frustrado. Que é o padrão que ele tem de que é excelência, é alguma coisa perfeita, é aquele que está, por exemplo, como eu estou aqui, né, por exemplo, falando. Então, a vida cristã, essencialmente, não é feita de expectativas e conquista. Ela é feita de amor. Então, isso já é para quebrar logo o nosso padrão. Então, poderia falar assim, um cristão excelente é um cristão matriculado na escola do amor, que está aprendendo a amar o outro, o seu próximo, mas também está aprendendo a amar a si mesmo e também está aprendendo a experimentar a Deus nessas próprias dinâmicas da vida. Mas assim, com isso, eu tive uma lição com eles, eu acho que faz uns 6, 7 anos atrás,
E ele falou para mim, Rafael, talvez foi uma das lições que ficou mais marcada no meu coração. Ele falou assim, quem mais escreveu livros na Bíblia? Novo Testamento. Eu falei, Paulo? Eu falei, mas quem era o cara assim mais próximo de Jesus? Ou quem era aquele que estava com Jesus desde o início? Eu falei, Pedro. Aí ele perguntou por que Paulo está com a maior parte do Novo Testamento sendo usado por Deus escrito, enquanto Pedro não escreveu quase nada. Aí ele falou assim, o chamado não justifica a falta de preparo. Porque não é que Deus não vai deixar de te chamar, mas no momento que você não se prepara, você reduz o alcance de Deus através da sua vida. E aquilo ficou tanto tempo martelando no meu coração. Então, quando eu falo de excelência é um caminho do amor, também não estou dizendo que você não deve fazer nada dessas coisas. Muito pelo contrário. Você deve se esmeirar e se esforçar, né? Algumas pessoas podem até utilizar o que eu chamo mediocridade disfarçada de fidelidade. Um exemplo, eu não vou estudar a Bíblia porque todo mundo que estuda a Bíblia se desvia. Estava numa conexão, aí uma pessoa falou assim, teve um rapaz que estudou os originais e se desviou. A primeira pergunta eu falei, estudou aonde? Será que estudou mesmo? Porque eu sei que quem estuda de verdade teologia se apaixona por Deus. Cada vez mais. Porque descobre o amor de Deus, descobre como Deus é Deus desde o início do mundo, responde-se várias perguntas que às vezes você não sabe, às vezes não tem como ser ensinado, por exemplo, numa celebração que tem um propósito, mas você está com fome, com sede de Deus, né? E aí Niles também me ensinou isso, foi a primeira coisa que você deveria fazer, era fazer a sua própria biblioteca, não foi por menos. Passei quase 5 anos formando hoje, que eu posso até dizer que é uma baita biblioteca, a partir do que ele me ensinou. Mas e a gente tem que entender também que a excelência não é algo que alguém bota para você ser, é algo que é produzido dentro de você. Eu tive numa igreja um tempo atrás e ele falou dessa maneira, e eu achei muito legal. Ele falou assim, espírito de excelência. Eu acredito que ele estava falando de atitudes de excelência, mas eu gostei desse pensamento, que há um espírito de excelência, como o provérbio diz que há um espírito de sabedoria. Porque se há um espírito de excelência, também há um espírito da mediocridade, que é aquela pessoa que nunca termina nada, é aquela pessoa que vem para macro, sempre o último caco do deserto, que a parte que ele dá para Deus sempre é a pior parte da vida, da semana, do tempo. Por exemplo, é o último momento da noite, ou então o primeiro momento da manhã, mais disperso, mas a melhor parte da vida dele não está sendo dedicada a Deus. Então ele sempre vem capengando para a vida cristã. Nunca terminou de ler a palavra toda, nunca leu de Gênesis e Apocalipse, nunca teve experiência. Então, pode dizer assim, às vezes a gente chama mediocridade disfarçada de fidelidade a Deus. Você fala assim, não, eu sou fiel a Deus. E, na verdade, você está encobrindo a sua preguiça de se dedicar mais a Deus, em ser mais inteligente, em se esforçar mais para poder falar coisas como, por exemplo, o problema do mal do mundo. Assim, mas eu não preciso disso. Niles explica tudo. Né? Pode ser até uma boa justificativa. Niles sempre tem resposta para tudo, mas as respostas para tudo de Niles não é a sua resposta. Não é algo que é desenvolvido dentro de você, em seu coração. Algo que você conquista, algo que está dentro de você, que você teve uma experiência com isso. Então, irmãos, a excelência é sim a marca da vida cristã. E eu quero dizer assim, que nós podemos combinar a humildade pessoal, né, com a paixão em servir e ajudar o próximo. Então eu me lembro, uma pessoa chegou aqui e me falou que estava fazendo faculdade, aí falou, eu estou muito cansado, como é que ela falou? A pessoa disse assim, eu não tenho tempo para nada, eu estou morrendo de sono, e eu estou estudando muito. Aí eu falei assim, bem feito. Aí ela falou assim, os outros cursos tem 2 férias no ano, o meu curso só tem 1. Eu falei, tomara que até essa tire. Para você se esforçar, porque quando eu for atrás de um profissional do qual você está se preparando, eu vou procurar o excelente,
o melhor. Então se dedique. E muitas vezes a gente não avança na vida cristã porque a gente tem justificativas e autopiedade, porque temos pena de nós mesmos. Cadê Matheus Pena? Tá aí? Acho que tá lá dentro, tá aqui. Tá ali, Matheus Pena. Ele botou um negócio no, não sei, foi história no Instagram. Não, foi no Instagram, mas foi no feed mesmo, notícia. Falando sobre isso. Ele botou lá que, por exemplo, parafraseando, né, o jovem Matheus Pena, ele escreveu assim, pô, algumas vezes você sabe que você está lá, mais ou menos assim, no seu limite, mas você tem que avançar. Você não pode se entregar. Você tem que se esforçar. Você tem que avançar. Entendeu? Mas todos nós, ainda não encontrei um cristão que diga assim, eu tenho tempo sobrando para ler as escrituras e orar. Às vezes eu fico falando assim, poxa, quanto tempo Deus me deu? Eu não preciso. Todos aqui, ou pelo menos quase todos, a gente chama dos super ocupados, né? Chegar em casa, tem que ter rotina do filho, tem a tua rotina, por exemplo, eu vou confessar logo um pecado, eu vim sem tomar banho para cá porque não deu tempo. Então, então, ô glória, né? Ô misericórdia. E assim, o que eu quero dizer com isso? A vida cristã tem sim essa dinâmica de esforço, mas que não é baseada nas minhas conquistas ou nos meus méritos, mas num caminho de amor com Deus, brotado desta vida. E eu queria ler algumas coisinhas com você em Filipenses, que Paulo vai desenhar isso muito bem. Filipenses capítulo 1. Paulo vai chamar que existe uma vida digna do Evangelho. Portanto, uma vida que nós vivemos que pode não ser digna do nosso chamado. Filipenses capítulo 1, 27. Eu vou ler na NVI. E diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Mas minha tônica aqui diz assim: exerçam a sua cidadania de maneira o quê? Digna do evangelho. Isso quer dizer, sendo bem prático, que existe uma vida que nós podemos viver diante de Deus que não é digna do Evangelho de Cristo. E ele continua depois dizendo que nós não devemos olhar só para os nossos próprios interesses, mas também ao interesse dos outros. E aí no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Então, chegando até esse ponto, a gente precisa ter claro algumas coisas na nossa mente. Excelência do mundo não é excelência para Deus, ok? Segunda coisa, o caminho de Deus da excelência é o caminho ou a jornada no amor. Se eu disser para vocês que maioria, não estou falando da videira dos cristãos, não perdoam, são ressentidos, não abençoam aqueles que o perseguem, portanto, não vivem uma vida excelente diante de Deus. Não é perguntar se quantos aqui estão ressentidos com alguém ou têm algo contra alguém, pois saiba que a tua vida não é uma vida excelente para Deus, porque a vida excelente de Deus inclui essa jornada do amor. E ele diz aqui: nada façam por ambição egoísta. Irmão, se tem ambição egoísta, eu vou partir do pressuposto que existe ambição que é boa. Talvez a palavra não fosse essa, mas ele está dizendo aqui claramente: nada façam por ambição egoísta, porque a ambição egoísta diminui e destrói a vida. Mas também existe uma ambição muito boa, que é a do reino de Deus. Vou dar um exemplo prático. O próprio Plínio aqui. Vamos ser sinceros, ele falou assim: olha, a gente está crescendo mais do que as pernas aguentam. Mas como a gente está confiando em Deus, Deus está suprindo. Então, ó, igreja, se você quiser mandar mais perna, a gente aceita. Traduzindo o que ele está falando. Mas se não mandar também, saiba que a nossa ambição não vai diminuir.
Que a gente quer o sertanejo todo sendo conquistado para Deus. Essa é uma ambição. Por exemplo, evangelizar. Quantos aqui têm ambição em ganhar pessoas para Jesus? Que acorda, planeja, faz seu planejamento estratégico, faz a oração durante a semana, jejua por alguém e fala assim: eu quero ganhar aquela pessoa para o Senhor. Não vou perguntar para levantar a mão, não, tá? Mas assim, esta é uma ambição positiva, entendeu? É uma ambição que parte dessa aspiração de querer agradar a Deus, né? E ser moldado pelo Senhor. Ainda no capítulo 2 de Filipenses, olha o que diz o versículo 5 até o versículo 11. Cara, isso aqui é muito bacana. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Porque Paulo vai falar aqui de Jesus. E ele vai dizer umas coisas assim que vai tirar a estrutura da gente. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu falei, poxa, Paulo, já pegou pesado. De igual de Jesus, quem é capaz? Aí ele explica, porque, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, a gente deve ser sim ambicioso, mas para o Evangelho. Se nós conseguíssemos, talvez só botar 50% do que a gente é ambicioso para as nossas coisas. Eu falo assim, conquista material, avançar na nossa carreira, melhorar, sei lá, nossa conta bancária. Se a gente botasse só metade daquela ambição que a gente tem para ter todas as coisas no reino de Deus, eu tenho certeza que a realidade aqui seria bastante diferente, ou a realidade própria de sua vida. Então, eu queria avançar e dizer para vocês assim: devemos ser ambiciosos. Sim, na excelência devemos ser ambiciosos, mas para o Evangelho. E a nossa base, por exemplo, Rafael, qual é a base da nossa convocação de Deus à excelência? São 3, irmãos: a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a nossa base para sermos excelentes em Deus. Como Jesus viveu, como ele morreu e como ele está agora, numa posição, como diz o texto, glorificado. Então, aqui está um outro sentido ao termo excelência, que é nós vivermos a vida ressurrecta de Jesus aqui na terra. Meu Deus, isso aqui é tão importante, porque você descobre que nós devemos ser excelentes na vida para que possamos dar testemunho e luz de Cristo. Vamos partir para a prática da coisa, né? Em Coríntios diz que nós somos cartas abertas, escritas pelo dedo de Deus. Uma vez na conexão eu falei assim: quantas vezes Deus escreveu na terra? Quantos sabem aqui? Com a própria mão, tá? Quantas vezes? Uma vez? Os bons de Bíblia aí, o quiz rapidinho. Quantas vezes Deus escreveu na terra com sua própria mão? Seria uma pergunta ou seria óbvio? Vamos lá, começar logo pela tábua, né? Que foi o próprio Deus que deu para Moisés, né? Que depois se quebrou, se perdeu e sumiu. Mas teve outra vez que Deus escreveu, que foi Jesus. Escreveu na terra com aquela mulher. E ele estava escrevendo. Na água? Escreveu na água? Eu também queria escrever na... Como é? Sim, os 10 mandamentos, irmã. Não foi Moisés que recebeu.
Hã? Não, estou falando de Jesus, no Novo Testamento, a segunda vez. Beleza? Jesus é Deus. Só teve essas duas vezes, certo? Tem uma terceira, que Paulo diz, que é você. Deus é tão interessante que ele fala assim: vou escrever em você a lei que foi quebrada e o pecado que foi apagado. Vai ser escrito em você. Então, quando o Sérgio for lá trabalhar, as pessoas vão ver a lei de Deus andando, pela excelência que Sérgio vive a vida dele. Agora imagina, se Sérgio, sendo um discípulo do Senhor, está lá trabalhando e começa a dar vazão, pensamentos ou brincadeiras que não corresponde à vida de excelência de Deus. Né? O cara está lendo o evangelho pela sua vida. Então você não ser excelente, já que você já não evangeliza mesmo, né? Você não ser excelente significa, sabe o quê? Que você não tem autoridade para dizer quem te enviou. Porque eles olhavam para Jesus e falavam assim, ele fala como aquele que tem autoridade. E os sinais e prodígios acompanhariam aqueles que crerem. Jesus andava, falava e Deus o respaldava. Agora a pergunta para a gente. A nossa vida tem respaldado a ação de Deus? Meu filho aqui me chamando, papai? Você está aí, pai, fazendo o quê aí? Imagina. Né? A nossa vida tem sido excelente de tal maneira que quando os engenheiros olham para Mateus lá, não quer dizer que eles vão se converter só porque olharam para Mateus, não. Mas pelo menos significa que Mateus não é empecilho para que a glória de Deus chegue àquelas pessoas. E isso, irmãos, é fundamental. Nós precisamos ressuscitar a excelência na nossa vida. Entendeu? Porque essa é uma tarefa particularmente importante para a gente. Quer ver uma coisa? Vocês sabem quem foram as pessoas que fundaram as primeiras universidades? Sabe quem foi? Quem foi? Quem foram, né? Os cristãos, né? Sabem que a língua alemã só existe por causa da Bíblia? Que foi Lutero traduzindo que desenvolveu toda a língua alemã por causa da palavra de Deus. Não sei se vocês já viram vários lugares aqui, tem o Hospital da Irmã Dulce, né? O que mais tem? Tem os prontos de socorro, aí tem Santa Casa. Pô, vocês já repararam no nome do que vocês estão falando? Irmã Dulce. Santa Casa do Pecado? Da Misericórdia. Os irmãos estão pensando do pecado? Vocês vão ver que os cristãos sempre foram o sal do mundo. Quando começou, e assim, Eide e Inês Alexandre tem um primo que estava na Irlanda, ele é novo, jovem, evangelizando. E ele estava contando como os muçulmanos estavam se entregando a Jesus. E ele falou uma das coisas que mais impactaram foi a maneira como os cristãos estavam recebendo aqueles, como é que eu vou falar? Tem um nome para isso. Não é imigrantes, é assim que fala, gente? Aquele pessoal que está chegando, como é? Refugiados, obrigado. E eles ficaram tão impactados como os cristãos tratavam com excelência, não só aqueles que eram do seu povo, mas também eles. Que eles mesmos não se tratavam assim, que muitos deles decidiram seguir ao Deus do cristão. Nele já contou isso aqui, que um dos maiores impactos que teve na Roma, não sei se você sabe, mas foi por causa do cristianismo e pela excelência da nossa fé, que nós temos, por exemplo, hoje, todo o estudo do direito. Inclusive, Lutero era formado em direito, era a primeira formação dele.
Porque a palavra de Deus ensina a sermos justos, a agir com equidade. Então, se eu passar aqui, pelo menos eu posso indicar uns 4 livros que vocês vão ver como a base da sociedade são de homens cristãos de excelência. Hoje, os Estados Unidos, em torno de 15%, se não me falha a memória, dos filósofos em universidades são cristãos. Isso é muito, irmãos, principalmente no campo da filosofia. Então, são homens, mulheres que se dedicando com excelência aquilo que Deus confiou, não negligenciando aquilo que Deus o confiou, tem não só levado o reino de Deus até essas pessoas, mas também não tem sido empecilho. Agora, irmãos, eu sei que nem sempre a gente é excelente nas coisas que a gente faz. Não é verdade? E isso cabe para a gente repensar a nossa vida. Repensar mesmo. Fala assim, eu tenho sido excelente na nossa vida? Será que eu tenho agido de uma maneira, não que eu tenha buscando, esforço humano, realizações, ou metas, objetivos, mas é porque eu estou sendo trabalhado no caminho do amor de Deus. Por exemplo, uma coisa muito clara, perdão. É uma maneira que o cristão desenvolve a excelência. Se eu pudesse trocar a palavra excelência, areté do grego, ou virtude, eu falaria santidade. Um cristão excelente é um cristão santo. E quando eu falo santo, estou falando é um cristão separado para Deus. Né? Que no meio de uma discussão, ele é aquela pessoa que as pessoas procuram para ajuda. Engraçado que eu estou numa empresa agora, eu só tenho 20 dias nessa empresa, inclusive estou no meio turno, e uma das principais pessoas me chamou essa tarde para conversar comigo, porque falou que só confiava em mim. Falei, mas eu não tenho, pensei comigo, não tenho nem quase para compartilhar um medo dela. Ela falou, eu não sei com quem eu vou falar, por isso eu olhei para você, olhei para a tua vida e é você que eu vou falar. Eu achei isso muito legal. Não, Rafael é perfeito. Não, pelo contrário. Eu sou não. Não é isso. Eu estou falando assim, mas eu não tenho sido empecilho para o evangelho. Né? Na minha rede social, eu não tenho sido empecilho. Entendeu? Na minha maneira como lido com minha esposa, eu tenho buscado ser excelente. A maneira como eu trato Daniel, eu tenho buscado ser excelente. Né? Na maneira como eu trato os mais velhos, os meus pais, eu tenho buscado ser excelente. E assim, já para fazer as nossas conclusões, quando a gente pensa no contexto da excelência cristã, por exemplo, é um tema muito longo que passa pela ética, né? Eu queria dizer algumas coisas muito estranhas. A primeira coisa, que Jesus, sendo excelente, foi crucificado. E se você comparar Jesus na terra como qualquer outra pessoa, você vai reconhecer que Jesus, aos olhos do mundo, fracassou. Um dos seus discípulos o traiu, todos deles, traiu, eu falo que traiu mesmo, todos eles o abandonaram. Na sua morte, quase não tinha ninguém para o apoiá-lo. Quem foi lá buscar tirar a pedra nem foi um dos 12. Passou 3 anos fazendo milagres para um povo. Os seus liderados foi quem crucificou. Disse, crucifica. Quem estava lá falando crucifica foram pessoas que foram curadas, que viram a multiplicação dos pães, que viram Jesus acalmar a tempestade, que viram Jesus multiplicar, curar várias coisas. E aí você olha para a vida de Jesus, você fala, esse cara aqui fracassou. Por isso que o padrão de excelência nosso não é a do mundo. Porque a do mundo, ela não entende as coisas de Deus. Então, em primeiro lugar, no centro de nossa proclamação está a esperança de um Salvador crucificado. Em segundo lugar, o reino de Deus privilegia, sabe quem? Os pobres, aleijados, coxos e cegos. E os seus seguidores fiéis são chamados a acolher não os mais ricos, mas os mais necessitados. E continuando,
No reino de Deus, o mais forte é o mais fraco. Tudo ao contrário da régua do mundo. E no quarto ponto, o último, né? Que até quando o cristão age, os nossos motivos e esforços nem sempre são verdadeiros e nem sempre são puros. Muitas vezes são misturados de pecado, de graça, de habilidade e fragilidade. Então você olha para a gente e olhavam para Jesus e achavam que é a escória do mundo, no padrão da régua do mundo. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, tinha um jovem lá que o cara era retado. O cara tirava as melhores notas na faculdade, o cara era top, top, top das galáxias, mas ele só fazia uma coisa na vida dele. Sabe o que era? Estudar. Aí eu falei, poxa, olha só, eu nunca vou conseguir ganhar deste cara. Porque assim, na época ainda havia G12, e o G12 acabava às 3 da manhã, 4 da manhã. Não só o que você participava, o que você fazia, né, também acabava às 3 da manhã, 4 da manhã. Ô, glória! Então, e eu falava, como é que eu vou competir, Plínio, com um cara desse? Né? Como é que eu vou ser melhor que ele? Porque ele não precisa ir para a igreja. Né? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer G12, eu tenho que ganhar pessoas, tenho que estudar a palavra, eu tenho que fazer isso. E o cara só estuda a faculdade. E eu olhei para mim e falei assim, poxa, eu sou um fracassado. Eu nunca vou ser igual a esse cara. E aí, na época, eles mesmos me chamou a atenção e falou assim, você reparou, mais ou menos assim ele disse, que ele está correndo uma corrida diferente que a sua? Então você às vezes está aqui e está se comparando com alguém que é de fora, que não está correndo a mesma corrida que você. Os cristãos estão buscando excelência pelaquilo que é duradouro e eterno. O mundo está buscando glória, fama, fortuna, sucesso e darão a vida por isso. Mas a gente não. A gente já deu a nossa vida. Porque se já estamos crucificados com Ele, também ressuscitaremos com Ele. Então, pela fé, vivo não mais eu. Mas essa vida que eu vivo aqui, vivo pela fé no Filho de Deus. Entenderam? Então, nossa corrida de paternidade, de maternidade, de irmandade, de profissional, é uma corrida diferente. Que não estamos olhando para sermos melhores ou, quem sabe, até humilhar o próximo. Pelo contrário, essa é a única corrida que só se ganha junto. Entendeu? Às vezes você pode até pensar que é mais rápido correr sozinho. Mas a vida cristã só chega à igreja. É todo mundo. É do mais forte ao mais fraco. Cada um. Eu imagino até a gente chegando no céu, irmãos. Eu não imagino um de cada vez. Eu imagino a igreja chegando. A noiva chegando. Eu não imagino assim, tá lá Hilário, chegou, porque ele chega sempre mais na frente, né? Chegou cedo, vai chegar cedo no céu. Hoje significaria uma coisa não muito boa, né, papai? Mas tô falando assim, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, então, com certeza Hilário já arrumou as cadeiras do céu, né? Mas assim, não vai ter esse tipo de serviço a Deus. Mas assim, eu não imagino Hilário chegando sozinho. Eu imagino o forte, o mediano e o fraco chegando e se alegrando na vitória não individual, mas na vitória da igreja. Então, excelente mesmo é o cristão que para a sua caminhada para poder acolher aquela pessoa que está caída, que desiste dos seus sonhos pelos sonhos de Deus, que faz os seus projetos, mas diz que seja o teu. Como Plínio falou, Plínio disse, eu não queria ir para Miguel Calmon, mas se ele não fosse, não tinha tido aquela inauguração onde a glória de Deus desceu sobre aquele lugar e ele não parava de chorar, inclusive, lá na inauguração, né? Então foi o plano de Deus, foi a excelência de Deus, foi a graça de Deus, foi o propósito de Deus, é a vida de Deus, é a morte de Jesus e a ressurreição dele, que faz de um cristão um homem e uma mulher de excelência. Por isso eu faço as minhas conclusões dizendo para você, irmão, eu
desejo, de todo o coração, desejo isso para mim e para você, que a gente possa ter ambições do tamanho do reino de Deus. Que você possa acordar de manhã e sonhar e desejar a excelência das coisas de Deus. Que você queira ser um melhor profissional, não porque tem um melhor que você, mas é porque você, sendo um excelente profissional, você não vai ser impeditivo para a glória de Deus. Que tudo que você vai fazer é porque você faz como sendo a carta aberta de Deus para o mundo. Como mesmo Plínio falou, aquele homem que largou a bebida passa a ser o evangelho vivo andando. Não precisa abrir Mateus, olha para a vida dele. Assim eu desejo para a minha vida e desejo para a vida de vocês. Que a jornada do amor seja um convite real e estejamos dispostos, inclusive, a seguir o caminho da cruz, por amor, de algo que é muito maior e superior que toda, não é toda glória, que toda vanglória desse mundo. Eu queria, na verdade, desafiar você a sair da corrida deste mundo, que diz que você tem que ser mais, tem que ser melhor, tem que ter mais, para ser menos em Deus, ser mais frágil em Deus. O mundo fala, seja forte. Deus fala, é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, a excelência de Deus é o que nós precisamos. A excelência de um caminho de amor. Vamos fechar nossos olhos. Eu queria de verdade, em seu coração, que você investigasse se você está na jornada errada. Porque você tem buscado ser melhor que alguém, que outra pessoa, que os seus esforços, ou planejamento, ou objetivos, têm se misturado com as suas ambições egoístas. Que quando Deus fala assim, poxa, a tua agenda tem 99% você, e o 1% que fica, você nem sequer usa para o próximo. Tem muita gente que tem a sua agenda toda tomada de responsabilidades e de objetivos pessoais, mas não tem espaço na agenda para servir e amar o próximo. Talvez se for você essa noite, eu convido, na verdade desafio você, a deixar o Espírito Santo mudar a tua história, mudar o botão, trocar o fusível. Quem sabe Deus dá esse 180 tão necessário e mudar a tua rota. Você fala assim, poxa, vai ter esse casamento dia 25, eu vou lá em Miguel Camon, mas é cansativo. É cansativo. Mas é lindo ao mesmo tempo. É difícil, porque temos coisas aqui, é difícil. Mas eu quero dizer para você, a nossa história está sendo construída através do dedo de Deus, como diz 1 Coríntios. Então você, nesse momento, decida no seu coração, no teu coração, a largar todas as ferramentas que estão em tuas mãos. Largar essa mochila pesada que você está carregando, que são aquilo que você tem que ser e fazer para que os outros te reconheçam. E a tua vida cristã não flui porque ela tem sido um peso porque você quer ao mesmo tempo agradar a Deus e agradar ao mundo. Quando na verdade a amizade de Deus te leva a ter inimizade com o mundo. E também a amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Talvez você queira abandonar toda essa superficialidade e todas as justificativas para você não se desenvolver no caminho do amor. Quem sabe nessa noite mesmo Deus te mostra que você não tem perdoado as pessoas, que você não tem sido paciente. Ou seja, você não tudo sofre, nem tudo crê, nem tudo espera, pelo contrário. Tudo acusa, tudo ressente e tudo se vinga. Isso não é a excelência cristã. A excelência cristã passa de um coração quebrantado, humilde e dependente. Vamos orar. Pai, nós como igreja estamos aqui e desejamos nos matricular na escola do amor, porque ela é a única que produz excelência no reino de Deus. Sabemos que a maneira como o Senhor avalia não é por quantidade, mas é a qualidade do nosso coração. Que o Senhor, obviamente, não quer que
hajamos de maneira negligente quanto à obra, mas ao mesmo tempo não quer que nos desfaleçamos, seguindo um padrão que o mundo diz que devemos ser, quando na verdade o Senhor nos diz que precisamos apenas da tua graça. Precisamos apenas que o Senhor nos reconheça. Precisamos apenas do teu selo. Precisamos apenas da tua aprovação. Que a nossa corrida, Senhor, é diferente e porque nós escolhemos a corrida que leva para a vida eterna, Pai. Eu sei, Jesus, lembre da tua palavra quando tu falaste que se o teu reino fosse deste mundo, tu mandaria os anjos vir e eles viriam e pelejariam por ti. Pois nós queremos dizer a mesma coisa, Jesus. Que a nossa história e o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é o teu reino eterno. Que queremos ser pessoas melhores, mas no caminho do amor. Queremos ser livres, porque não precisamos mais provar nada a ninguém. Nem a pai, mãe, amigo, tio, família. Pelo contrário, só queremos arrancar do Senhor a aprovação e o sorriso que está em Cristo Jesus. Eu queria só que você dissesse algumas palavras de amor a Jesus. Palavras tuas, palavras do teu coração. Talvez você desejasse comprometer-se à jornada do amor. Vou dar um minutinho, já encerramos mesmo, mas dá um minutinho. Eu vou ficar quieto aqui. Eu quero que você fale com Jesus. Fale com o Pai, fale com o Espírito Santo. Fala com Jesus que você se compromete a viver uma vida que vale a pena para o reino de Deus. Mas Jesus, eu me comprometo. Eu me comprometo. Eu me comprometo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito e todo o meu entendimento. Eu me comprometo a ser fonte para as pessoas, para este mundo, a ser sal e a ser luz. Porque tu estás comigo. E a tua vara e teu cajado nos consolam. E o Senhor estando conosco, a quem temeremos? Porque não queremos conquistar nada neste mundo, se não for através da tua graça, através do teu poder e através da tua vida. Nos liberta, Pai, deste mundo, para vivermos uma vida excelente para ti. Nós te amamos, 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 amamos e amamos. Abençoa a vida de Niles, de Fernanda, e faz com que eles mergulhem neste manar cada dia maior e que lá em Panambi eles também sejam alcançados por nossa oração e que o Senhor os encha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Deus abençoe. Até domingo. Viva uma vida de excelência.